Realmente é uma alegria estar aqui para falar da palavra do Senhor. Como todos os irmãos falaram, não vou deixar de falar, né? É difícil, mas para mim é mais difícil porque eu não sou muito de falar com facilidade, que tem o irmão Douglas, que está sempre na escola lá falando com facilidade. O pastor fala aqui, o pastor aqui acho que ele fica mais à vontade do que na própria casa dele. Fala bem à vontade, né? Porque na casa dele não dá para ficar muito à vontade, porque a irmã Cida puxa a orelha. Aqui ninguém puxa a orelha dele, ele fica à vontade. Mas, irmãos, eu, na verdade, queria agradecer realmente a Deus por todas as coisas que Deus tem nos concedido, momentos maravilhosos que nós temos tido, e também, quando temos desafios, o Senhor tem nos dado a vitória, e nós temos só motivo para agradecer, não é verdade? Agradecer muito a Deus por tudo. Irmãos, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Ou seja, o meu querer com o querer de Deus, né? Seria o que eu coloquei aqui. E antes vamos estar orando, a palavra de oração, né? Poderoso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Senhor, nós te agradecemos imensamente, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui mais um dia nessa semana, Senhor amado, uma semana de bênção, uma semana que realmente nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, estamos em comunhão com os irmãos, estamos buscando a Tua face em oração, Senhor, e nós estamos agradecendo porque o Senhor tem estado em nosso meio e tem realmente, Senhor amado, nos alegrado, ó Deus. Nesse momento já aproveito mais uma vez e peço por Ti, Senhor, que o Senhor dê forças e conforto ali à vida do nosso irmão Roger e seus familiares, ó Deus. Que o Senhor esteja ali, Senhor amado, trabalhando no coração dele e de todos os seus familiares e amigos próximos, ó Pai. Pai, eu te peço que a Tua palavra que vai ser falada aqui agora, como falou já durante o dia, como essa semana tem falado ao meu coração, que fale também à nossa igreja nesse momento, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço, ó Pai. Amém. Irmãos, alinharmos a nossa vida, o nosso querer com o querer de Deus, é algo assim tremendo, porque, irmãos, querendo ou não, o nosso querer é sempre diferente do querer de Deus. Por mais que nós falamos, mas eu estou sempre buscando, tal, fazendo, infelizmente nós falhamos e o nosso querer muitas vezes são diferentes do querer de Deus. E eu te separei aqui em 3 pontos. O primeiro ponto para nós alinharmos, o primeiro ponto para isso aí é conhecer a Deus. Aí os irmãos falam, poxa, conhecer a Deus é algo tremendo. A gente realmente, todos nós já estamos na igreja, todos nós somos servos de Deus, já entreguei a minha vida a Jesus e conheço a Deus. Olha, irmãos, conhecer a Deus, nós não vamos conhecer nunca inteiramente. Porque o versículo que fala, né? Prossigamos em conhecer, né? Ou seja, deixa eu procurar aqui. Então, a palavra do Senhor fala aqui em Oséias 6, que até o pastor já falou no começo aí desse versículo, mas aqui ele diz assim, ó: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a parte A do versículo. Na verdade, nós podemos viver como os irmãos viveu no passado, os 900 anos, nunca vão conhecer inteiramente a Deus, porque o nosso Deus é tremendo e Ele o íntimo dele, só Ele mesmo e mais ninguém vai conhecer. Mas nós temos que buscar a conhecer o máximo de Deus. Eu digo para os irmãos o seguinte, pastor Joel tem, acho que aí, 30 e quantos de casado, pastor? 38 anos. Eu vou fazer 40 esse ano, né, de casado. E digo para os irmãos, quem poderia me conhecer melhor é a minha esposa e eu conhecer melhor ela. Porque nós vamos fazer 40 anos, como o pastor vai fazer os 38, quase 39, né? Então, mas assim, irmãos,
Por que que conhece? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Por que Pastor, vamos conversar um pouquinho com o pastor e os irmãos vão acompanhando. Por que você conhece bem a sua esposa, pastor? Convivência. Buscando estar sempre ali junto, procurando saber o que ela quer, como fazer ela feliz, ela procurando como fazer o irmão feliz. Isso, flexibilidade e tudo mais. Irmãos, com Deus não é diferente, irmãos. Como que nós vamos conhecer a Deus? Deus já nos conhece desde o íntimo. Antes de nós nascermos lá no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Agora, eu conhecer a Deus, é como nós acabamos de falar esse exemplo aqui. Temos que estar o máximo buscando a presença de Deus. Temos que estar constantemente buscando conhecer a Deus. Aí você fala, pô, senhor, mas conhecer a Deus, qual é o meio? A palavra do Senhor nos ensina que conhecer a Deus é buscar realmente na palavra o conhecimento, porque o nosso Deus vem da palavra, não é verdade? Então, nosso Senhor Jesus, Ele fala bem claro. Tem um versículo que o nosso ex-presidente falava, só que ele falava no conceito dele, né? Nós falamos no nosso conceito, que é o conceito verdadeiro, né? Que é João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, nós sabemos que nós temos que conhecer quem é a verdade. Jesus. Jesus é o nosso Deus também. E nós temos que conhecer a Jesus o máximo possível. O máximo. Por quê? Quanto mais nós buscamos conhecer a Jesus, mais nós estamos conhecendo a Deus. Porque os discípulos falavam, Senhor, mostra-nos o Pai. E Ele falava, estou com vós há tanto tempo e vocês não me conhecem? Quem conheceis a mim, conhece ao meu Pai. Então, Ele fala bem claro, tem que conhecer a Jesus. E nós temos que buscar a conhecer a Jesus, buscar sempre estar ali fazendo o máximo para entender o que a palavra do Senhor fala, para nós estarmos em comunhão com o nosso Senhor Jesus o máximo possível. E aqui em Mateus 22, 29, ele fala, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, se nós muitas vezes estamos errando, é porque nós não conhecemos as Escrituras. Aí os irmãos falam, mas nós conhecemos, nós estamos estudando sempre a palavra do Senhor. Infelizmente, nós ainda temos muito para aprender com a palavra de Deus, porque nós erramos. Erramos e erramos. Para nós aliarmos o nosso querer com o querer de Deus, falta bastante, irmãos. Se nós olharmos para a nossa vida, no nosso dia a dia, será que eu não erro várias vezes ao dia? Eu erro. Na semana, no mês, eu erro. Infelizmente, nós erramos. Vinícius, por favor, traz um pouquinho de água para mim, por favor. A gente fica aqui na frente falando, o nervosismo seca a boca na hora, né? O pastor toma água de sede, eu tomo porque realmente preciso molhar a boca. Mas, irmãos, é assim. É interessante porque esse conhecer é buscar estar junto o máximo possível. E na nossa vida, no dia a dia, nós muitas vezes deixamos de buscar a presença de Deus, deixamos de estar buscando a palavra de Deus na nossa vida, e aí nós deixamos de aprender, deixamos de estar, como que eu vou te falar, conhecendo Deus cada dia mais. E esse conhecimento da nossa vida, até nós morrermos, irmãos, até Jesus voltar, nós temos que buscar conhecer. O meu querer tem que estar buscando o querer de Deus. O querer de Deus é perfeito, o meu não. O meu não. Irmãos, nós vemos que muitas vezes na vida de qualquer servo de Deus, nós fazemos de tudo, né? Achamos, né, que fazemos de tudo para estar alcançando o objetivo correto, quando nós vemos, nós estamos falhando. Por quê? Porque a fraqueza, muitas vezes a fraqueza, a falta de, como o nosso irmão falou, obrigado. Como o nosso irmão falou esses dias aí, nós temos a desculpa de falar que é falta de tempo, e não é falta de tempo. É o tempo que nós temos que realmente separar para Deus.
Como nós acabamos de usar o exemplo no começo, eu brincando aqui com o pastor e falando do meu tempo de casado, ele também. Irmãos, eu digo mas nós temos aqui alguns jovens. Quando nós começamos a namorar, a pessoa que a gente amava, ou a pessoa que a gente hoje, como eu estou até hoje, o pastor também, irmãos, a gente queria buscar o maior tempo possível estar com elas, não é verdade? Pastor Carmancida, eu, Douglas com a esposa, não é verdade, Douglas? Não é, irmão Fábio? A gente, quando estava namorando, a gente queria o tempo todo arrumar um tempinho para estar perto. E hoje também, não é falar, não, porque hoje estamos casados, que nem todo esse tempo que eu falei. Não, irmãos, eu vou falar bem a verdade para os irmãos. Os 3 dias que eu fiquei lá no retiro, eu cheguei em casa louco para dar um abraço da minha esposa. Estava morrendo de saudade. A gente não fica longe, nunca ficamos longe, é difícil. Então, assim, é diferente de alguns irmãos que às vezes trabalham viajando e tal, e fica mais tempo. Eu não. Eu nunca fiquei longe da minha esposa. A não ser, eu acho que o tempo maior que eu fiquei dela foi nesse tempo que eu fiquei internado no hospital, acho que. Não, acho que foi o período maior. Então, assim, eu falo a verdade, eu sinto a vontade. E o que eu digo aqui para os irmãos, com Deus não é diferente. Nós temos que ter essa sede de estar com Ele, de estar ouvindo a palavra, de estar ouvindo através de uma pregação no celular ou na mídia. E até mesmo, irmãos, sede de estar aqui na casa do Senhor. Muitas vezes a gente fala que quer conhecer a Deus, mas a porta da igreja está aberta e nós arrumamos desculpa para não estar aqui na casa do Senhor. Tem um probleminha aí, eu vou resolver primeiro. Na semana que vem eu vou. Toda semana eu estou lá mesmo. E deixamos de vir. Deixamos de vir, irmãos. Quando nós deixamos de vir, nós deixamos de estar conhecendo mais a Deus e de estar recebendo de Deus também o que Ele tem de melhor para nós. Muitas vezes Deus quer falar comigo. E eu não estou aqui, eu não vou ouvir. Ou até mesmo se eu não estiver atento, eu não vou ouvir. Então, conhecer a Deus, irmãos, é algo tremendo, porque quando você já está realmente naquela linha, como eu falei aqui, alinhando você com Deus, você começa a entender quando Deus está falando com você. Você começa a ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar com você. Aí os irmãos falam, mas Deus fala com a gente? Fala sim, irmãos. Fala, o Espírito Santo fala. Ele incomoda você, ele vai através da pregação aqui, quando o pastor está pregando, se você entrar por essa porta, seja o dia que for que a palavra for pregada, até hoje mesmo, irmãos, aqui a unção que eu tenho vocês também podem ter. Entrou por aquela porta, hoje eu quero ouvir Deus falar comigo. Deus vai falar com você. Vai falar, porque você quer que Deus fale com você. E o Espírito Santo está pronto a falar. Muitas vezes nós pegamos o Espírito Santo e nós colocamos no cantinho ali e falamos, fica quietinho aí, que agora quem vai dirigir minha vida sou eu. Mas não é para fazer isso, é para deixar. Entramos por essas portas, deixa Deus falar. Deixa Deus falar. E o que acontece? Muitas vezes a gente quer silenciar. Irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos. Quando a gente já está numa comunhão boa com Deus, a gente entende quando Deus quer falar com a gente. Eu vou dar um pequeno testemunho rapidinho, porque eu tenho pouco tempo e a pregação não fiz nem 10% dela ainda. Então, irmãos, o pastor fala, peraí, pastor. É assim, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. A maioria das minhas decisões, sempre, a minha esposa sabe disso. A maioria das minhas decisões, eu sempre oro a Deus, sempre, para tomar as decisões, sempre. E aí o que acontece? Um determinado dia eu saí com a Marta, o Xande já ouviu esse testemunho que eu, conversando um dia desse aí na casa do Cris, eu contei para os irmãos lá. Eu fui passear com a Marta no shopping e nesse determinado dia o que aconteceu? A gente resolveu entrar numa loja de carro lá. Isso faz tempinho já, tá, irmãos? E olhando aqui, olhando ali, eu vi um carro que eu gostei e falei, nossa, esse carro é uma maravilha. Aí eu falei, eu vou comprar esse carro para ela, que na verdade eu ia dar o carro que a gente tinha, trocar o carro. Eu falei, eu tenho uma reserva lá, vou pegar e vou comprar esse carro para ela. Aí fui lá, conversei com o cara me mostrou o carro, a gente andou com o carro era excelente, irmãos. Excelente, novinho, pouco rodado. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu não saí para comprar carro. Mas aí a gente estava fechando o negócio, eu estava já com o carro
comprado, na hora que já estava ali pronto para assinar, a Marta me falou: você orou a Deus para fazer esse negócio? Eu falei: vamos orar. Realmente eu não orei ainda. Vamos orar. Aí eu pedi para o rapaz dar licença. Falei: você dá licença um pouquinho, que daqui a pouco eu te chamo. Aí ele saiu, foi fazer alguma coisa, deixou eu lá, eu na mesa, eu e ela, nós oramos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Irmãos, se os irmãos não quiserem crer, não tem problema, irmãos. Não vai mudar nada na minha vida. Vai mudar na sua, mas na minha não. O que aconteceu? Eu orei. Nessa oração eu senti algo estranho. Algo que eu não posso falar aqui, mas foi algo tremendo. Mas aí eu não falei para Marta. Você vê como que é? Deus falou comigo naquela oração e eu fiquei ainda como Gedeão. Me dê mais uma prova que isso está meio... Mas eu não falei para ela. E fechei. Aí falei para o cara: está fechado, dei o sinal, paguei o sinal. E falei para o cara: vai ficar em tanto para me mandar o carro para fazer higienização e tudo. Posso mandar? Pode mandar. Aí eu falei: eu venho pegar, era carnaval. Era no sábado de carnaval. E aí ele falou: você só pode vir pegar o carro na quarta-feira à tarde. Eu falei: tá bom. Então quarta-feira à tarde eu venho pegar. E dei o sinal e falei: só que na quarta-feira eu já faço o pagamento e venho buscar. Pago toda a diferença e venho buscar o carro. Ele falou: tá ótimo, combinado. Assinei lá e vim embora. Aí falei para Marta, falei: irmãos, falei para ela bem claro. Eu naquela oração, Deus me mostrou algo que eu não falei com você, mas provavelmente não é para a gente fazer esse negócio. Ela estava feliz com o carro, irmãos, o carro era maravilhoso. Aí ela entendeu, ela ficou calada, tal, mas ela entendeu. Aí depois a gente veio para casa. De sábado para domingo, aquilo me incomodou como se estivesse virando meu estômago, irmãos. Me incomodou. Aí no domingo eu falei com ela, falei: não, minto, no domingo a gente veio na igreja, aí depois eu falei para ela, falou: Deus confirmou para mim, não é mesmo. Aí ela falou: então vamos ligar para o cara, falar com o rapaz, vai fazer o quê? Vamos perder o sinal, né? Deu o sinal, perde o sinal. Pelo menos perder o sinal não é tão ruim quanto desobedecer o que Deus está falando, né? Aí liguei, aí o rapaz que tinha me atendido pegou e falou, eu falei com ele, eu falei: olha, eu vou ser franco com você, eu sou um servo de Deus. Na hora que a gente estava fechando o negócio, eu orei, senti algo que não era para me fechar o negócio, eu insisti na minha covardia, mas Deus está provando para mim que eu não devo fazer esse negócio. Então você vai me perdoar. Se eu tiver que perder o sinal, eu perdoo, eu vou perder, não tem problema, mas eu estou abrindo mão do meu negócio. Aí ele falou assim: você está fazendo isso porque Deus mostrou para você na sua oração? Eu falei: mais ou menos, foi mais ou menos isso. Ele falou: amém, meu irmão, eu também sou servo de Deus. Você não vai perder seu sinal, não. Eu vou falar com o gerente, pode ficar cegado que o seu sinal vai ser devolvido na sua conta, você não vai perder um centavo. E pode deixar que o carro já vai voltar para dentro da loja de novo. Não vai ter problema, não vai nem fazer o serviço, porque o serviço ia ser feito na quarta-feira de manhã. Irmãos, e agora vem a parte, o porquê que Deus me mostrou isso. Os irmãos falam: mas o irmão entendeu, não entendeu? Sim. Passado 15 dias dali, eu tive um problema familiar, que eu não posso falar aqui para vocês. Eu tive um problema sério familiar e foi praticamente todo o meu dinheiro que eu tinha, eu ia dar no carro. Irmãos, Deus me mostrou. Eu ia ter que correr para o banco, pegar esse dinheiro emprestado, porque eu tinha gastado com o carro. Então Deus me mostrou e eu louvo a Deus. Isso significa o quê? A gente tem que ter sensibilidade ao Espírito Santo quando Ele está falando com a gente. Meu irmão, muitas vezes Deus fala com você em momentos que você pega e fala: não falou comigo, não entendi, não é. Mas isso, irmão, se você está realmente orando e Deus sonda o nosso coração. Não é você, como muitas vezes as pessoas falam: Deus falou comigo, tal, não sei o quê. Ó, irmãos, Deus não sai falando com ninguém assim, não. Hoje em dia, não é bem assim, não. Tá? Mas através de uma oração, Deus incomodar você, o Espírito Santo apertar você, através de você estar sentadinho aí, vivendo alguma situação que só você e Deus sabe, tá? Do seu pecado, né? Ou eu do meu pecado. E o pastor subir aqui, abrir a palavra e quando prega, pá, pegou de cheio na sua testa, pegou de cheio na minha. Aí eu pego e falo: olha para o lado e falo: pegou no irmão do lado, quase que pega em mim. Irmãos, o Espírito Santo está falando que é com você, Acorda.
Não adianta querer jogar a culpa no outro. É para você, é para você. Então, o que acontece? Se é para mim, não adianta eu querer olhar para o lado e falar, é para o irmão que está devendo também. E não, é para mim, é para mim. Então, eu tenho que entender isso. Irmãos, está dentro do conhecer a Deus, tá? Da gente realmente começar a conhecer cada dia mais. Por quê? Quando o Espírito Santo quer falar a você, você tem que ter a sensibilidade de ouvir. Eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Se eu estiver aqui sem o microfone, tá? Eu não vou desligar porque os irmãos estão ouvindo e vai ser complicado. Então, assim, se eu tiver sem o microfone, eu vou falar um negócio, os irmãos não se ofendem não, mas é uma verdade, tá? Eu sou diácono, não tenho autoridade, né, pastor? Posso? Então tá bom. Pode, né? Não, vou dar uma forcinha. Irmãos, se no domingo, antes de começar o culto, nos últimos 3 minutos, quem estiver aqui na frente não tiver com o microfone e falar alguma coisa para o irmão que está lá onde a irmã Nina está ali, mais ou menos, a irmã Nina vai ouvir, irmã Nina? Os 3 minutos antes de começar o culto no domingo, a irmã vai conseguir ouvir? Se quem estiver aqui na frente falar alguma coisa com a irmã? Não. Porque o burburinho, a barulheira, nem com o microfone, é verdade. Só que tem um detalhe. Se a irmã Nina estiver focada, vamos supor que sou eu que estou aqui na frente, nesses 3 minutos que está para começar o culto. Se a irmã Nina estiver olhando diretamente para mim, diretamente para mim, e eu chegar aqui com todo mundo fazendo fofoca, conversando, falando um monte aqui, gritando e tal, e a irmã Nina vê eu falando, irmã Nina, quero falar com você. A irmã Nina vai entender que eu falei com a irmã? E a irmã vai vir aqui na frente, porque eu talvez, por favor, venha aqui, a irmã vai vir? Vai vir. Por quê, irmão? Porque a irmã vai estar focada em mim. O barulho, que eu digo para os irmãos, na nossa vida nós temos muita coisa pegando, atrapalhando. E Deus está falando com você e você está dando atenção a um monte de coisa que estão falando com você ao teu redor, meu irmão. Os problemas estão maiores do que talvez você está deixando, sabe? O problema ser maior que Deus falando na sua vida. Deus está querendo ali dar um toque para você em determinado ponto, e você está com atenção em muitas coisas. Na minha conta que eu tenho para pagar. O dia de amanhã eu tenho um serviço urgente para fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho ali uma entrega para fazer e eu não sei como que eu vou fazer para entregar. Eu tenho um orçamento para fazer, não sei como eu vou fazer. Você está pensando um monte de coisa, mas não está no foco. Jesus é seu foco, meu irmão. Então, se a gente focar em Deus, quando Ele estiver falando com você, você vai ouvir. O Espírito Santo vai incomodar e você vai falar, isso é para mim. Tá bom, irmãos? Isso que eu estou falando. Irmãos, não é para vocês só não, é para mim também. Muitas vezes eu já ouvi aí, sentado aí, Deus falando comigo e eu incomodado porque a decisão que eu tinha que tomar ia ser tremenda. Eu já testemunhei isso para o pastor. E eu vivendo situação na minha vida, e o pastor pregando aqui, aí teve um outro dia, do mesmo assunto, da mesma situação, um outro pastor veio pregar na igreja, e o pastor abriu a palavra e pregou também, falando do mesmo assunto comigo. Irmãos, eu não simplesmente deixei. Se é para mim, eu vou fazer o que Deus está falando. Eu acatei aquilo para mim, fui e tomei a decisão na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz, irmãos. A melhor coisa, por quê? Porque Deus trabalhou e me mostrou que eu estava certinho fazendo aquilo que Ele me falou. Porque se eu não fizesse, talvez eu tinha tido problemas terríveis. Então, irmãos, é assim. Quando Deus está falando, é através do pregador ali, do pastor, ou é através, até, meu irmão, eu vou te falar a verdade, de repente você está ouvindo um louvor, se você deixar o louvor, vai falar o seu coração e vai mexer com você, se você está vivendo uma vida em alguma situação que não é da vontade de Deus. O conhecer de Deus envolve você deixar Deus falar, e seja o momento que for, preste atenção. O Espírito Santo está falando com você, não é com quem está do seu lado, não é com quem está atrás, não é com quem está na frente, é com você. Nós temos que ter a sensibilidade de ouvir Deus falar. Amém?
Eu vou apressar aqui, que senão eu não vou conseguir falar o resto. E hoje não é não é domingo, né, pastor? Não tem uma hora. Outra maneira de nós alinharmos com Deus é o obedecer a Deus, irmãos. Obedecer a Deus é algo tremendo. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus, nós vemos o resultado. Quando nós desobedecemos, também tem resultado, só que é desastroso muitas vezes. Irmãos, o obedecer, eu quero só dar um exemplo para vocês rapidinho. Quando Deus chega para Abraão, Abraão sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, os irmãos já ouviram falar dessa cidade de Ur? O pastor acho que estudou já, o pastor sabe disso. Essa cidade de Ur, que é onde Abraão morava, era a melhor cidade na época. Era uma cidade excelente, uma cidade muito boa para se morar. E Abraão era rico, irmãos, de família rica. Ele tinha muitas condições. Irmãos, Abraão simplesmente deixou tudo, todos que estavam ali, e ouviu o que Deus falou e foi. Ele obedeceu, ele foi obediente. Irmãos, quando a gente lê, a gente vê, Abraão não teve moleza, ele sofreu. Então, Abraão obedeceu. Tá, outro exemplo. Quando Deus chega para Noé e fala, Noé, você vai construir para mim uma arca, e ele dá lá as medidas e fala, tal. Irmãos, Noé não fica pensando, isso que eu ouvi de Deus não pode ser, essas medidas aí não existem não, essas medidas aí, eu vou fazer um barco desse tamanho para quê? Noé não ficou questionando, não, irmãos. Os irmãos já parou para pensar quanta madeira Noé precisou buscar, precisou correr atrás. Irmãos, foi 120 anos construindo. Irmãos, 120 anos nós não vivemos. Nós não vivemos. Se eu falar para o irmão, constrói. O irmão Noel está construindo a casa lá, já tem acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos construindo a casa. O irmão Noel manja, ele sabe o que ele está fazendo, não é só como que é. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, Noé obedeceu. Simplesmente Noé obedeceu. Talvez a mulher, os filhos ficam meio com o pé atrás, mas ele obedeceu na linha e fez tudo do jeito que Deus mandou. Tanto ele fez bem feito que com todo aquele peso de todos aqueles animais, a arca não afundou. Foi bênção, foi Deus falou, faz e ele fez, do jeitinho que Deus falou. Então ele obedeceu. Irmãos, eu vou só usar o último aqui, tem um monte aqui, mas eu não tenho tempo. Paulo. Quando Paulo, irmãos, era um perseguidor dos cristãos. Paulo era uma pessoa que ele ia para estruchar mesmo, ele não queria saber. É cristão, vai entrar no laço. Quando Jesus chegou ali na estrada de Damasco e veio de falar com ele naquele clarão e falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Simplesmente ele não era um servo de Deus, irmãos. Mas naquele momento ele teve um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus. E ele simplesmente, vocês podem ler depois daí para frente, tudo que Paulo fez. Paulo foi um servo que ele pôde falar aquela frase que nós, quando ouvimos, falamos, nossa, será que eu consigo falar isso? O meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Será que nós conseguimos falar isso, irmãos? Será? Mas, irmãos, é uma coisa que eu digo para os irmãos, será que nós conseguimos falar, mas para valer mesmo, que o meu viver é Cristo? Olha, irmãos, não acho. Hoje, na verdade, na vida da maioria dos cristãos, o viver não é Cristo, infelizmente. Paulo não. Paulo era, viver é Cristo e o morrer é ganho. E nós vimos como Paulo foi uma bênção, aonde ele levou, ele fez um trabalho maravilhoso, onde ele levou a palavra, e Paulo foi usado até o último instante. Amém, irmãos? Então, assim, Paulo simplesmente obedeceu. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui que os irmãos talvez não vão entender claramente, porque é uma coisa meio estranha. Quando Davi preparou ali aquele carro novinho, né? Davi estava levando a arca de Deus para Jerusalém. Saiu, a intenção dele era essa. E aí o que acontece? Quando ele está indo, ele fez, na verdade, o que aconteceu? Davi fez pegou um carro de boi novinho
né? Provavelmente também colocou uns boizinhos ali bom, que puxasse bem, e falou: vou levar a arca de Deus aqui nesse carro. Irmãos, se os irmãos já leu esse trecho, que eu acredito que a maioria já leu, os irmãos talvez não prestaram bem atenção numa coisa. Quem podia tocar na arca do Senhor, na arca da aliança, era só os sacerdotes e os levitas, mas ninguém. E aí, isso era a ordem de Deus. Quando Deus mandou fazer aquela arca, simplesmente como se fosse isso aqui, meu irmão, Ele mandou soldar aqui, ó, um anel desse lado, um anel desse lado, outro na outra extremidade e outro na outra. Os irmãos sabem por que foi esse anel, não sabe? Respondem para mim, por que foi esses 4 anéis? Para simplesmente eles pegarem o varão, enfiar aqui aquela vara, enfiar a vara do outro lado, e os 4 homens, não era 2 não, 4 homens, cada um pegando de um lado e levando aquela arca. Davi mandou levar no carro de boi. Davi falhou ali, irmãos. Agora os irmãos vão entender uma coisa, ó. Aonde estava a arca antes? Eu não vou falar o nome que eu vou errar, tá? Eu já li, mas eu não vou lembrar. Estava na casa de um senhor, que quem estava levando dali, quando Davi resolveu, ó, vou tirar da casa desse senhor, dessa pessoa, e vou levar para lá. Eu não lembro o nome agora. Se o pastor quiser falar, pode falar, pastor. Estava na casa de quem? Na casa de quem? Não lembra também, né? Então, e aí o que acontece? Estava nessa cidade e ele estava levando para Jerusalém. E quem estava ajudando a levar? Se os irmãos lerem lá, eram os 2 filhos do homem que a arca estava na casa dele. Os irmãos sabem o que representa a arca do Senhor, não sabem? Todos aqui sabem. Se não souber, vai saber agora. Presença de Deus, meu irmão. Era a presença de Deus. Isso era o significado da arca. Então a arca estava na casa desse senhor. Davi pegou e falou: vou levar para tal lugar. E ele falou: meus filhos vão acompanhar. E leva. E foi um lá que eu esqueci o nome, e o outro que era Uzá, né? Uzá. Um deles era Uzá. E aí o que acontece? Vamos levar um carro de boi, tudo certinho, estamos indo. Num determinado momento, a arca, o boizinho tropeça, a arca balançou para cair, com a melhor da boa vontade, meu irmão. Aquele servo do homem que guardava a arca na casa dele, foi segurar, opa, vai cair, pum. Quando ele tocou na arca, ele morreu fulminado. Naquele mesmo momento. Irmãos, os irmãos falam: como que eu vou entender Deus fazer uma coisa dessa? Isso significa obediência. Deus deu uma ordem. Ninguém pode tocar na arca. Ninguém. E por que ele tocou? A intenção dele era salvar. Morreu. Se ele foi salvo ou não, isso é com Deus. Provavelmente porque eu acho que ele, né, era um servo também, ele estava ali servindo a Deus. Mas morreu. No momento dele, pum, acabou. Fazendo a melhor da boa vontade. Irmãos, depois, era só até aqui só, mas eu só vou falar um negócio para vocês interessante. Depois, Davi pega e fica com medo de levar para a casa dele. Vou levar essa arca para minha casa, não, que isso aí, meu, vai me consumir também, né? Mas Davi pega e manda levar para a casa de um outro ali na frente, que eu também esqueci o nome. A leitura, irmãos, eu esqueço, tá? Eu não era para mim falar sobre isso tudo aí. Aí vai um servo, depois de 3 meses que ele está lá com aquela arca na casa, um servo chega para Davi e fala: meu rei, o homem lá que está com a arca na casa dele está super abençoado. Deus derramou bênção dobrada na casa daquele homem. Por quê? Porque a arca estava lá, a presença de Deus estava na casa dele. Então, irmãos, a obediência, aqui eu estou só querendo trazer para os irmãos sobre a obediência faz parte de alinharmos a nossa vida com o querer de Deus, o nosso querer com o querer de Deus. A obediência. Mas, irmãos, obedecer a Deus é algo que não é fácil. Sabe por quê? Obedecer a Deus, irmãos, tem uma parte muito complicada na nossa vida, eu digo na minha também, na vida de qualquer servo de Deus. Obedecer a Deus implica em
deixarmos as coisas. E, irmãos, ninguém quer deixar. Nós não queremos deixar, né? Quando se fala, tem que obedecer a Deus, nós temos que renunciar um monte de coisa, irmãos. E muitas vezes nós não queremos renunciar. Se eu pôr você agora, cada um que está aqui, para e pensa. Essa semana, será que você renunciou a alguma coisa por causa da obra de Deus? Provavelmente não. Se você parar e pensar, falar, teve coisa que eu tinha que ter renunciado, não renunciei. Então nós não renunciamos, nós muitas vezes não queremos, nós somos apegados, nós somos, infelizmente, materialista. E com Deus a gente não pode ser assim, tem que deixar. Então o pastor falou essa semana aqui, é uma verdade, né? Ele falou um versículo que é, quando Jesus fala, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Só que ele falou bem claro, cada dia, tome a sua própria cruz e siga-me. É isso aí, irmãos. Pegar a sua cruz cada dia significa renunciar. Todo dia temos que deixar alguma coisa que nós não queremos deixar. Deixe por Deus, deixe por Jesus. Você só tem a ganhar, irmão. O que acontece? Muitas vezes, o pastor pregou uma vez aqui, que está até inclusive dentro dessa parte que eu estava falando aqui, que eu recebi a bênção, tomando decisão. O pastor pregou uma época aí, alguns anos atrás, sobre perder hoje para ganhar amanhã. Com Deus é assim. Você hoje toma a decisão que Deus está mandando, você vai perder, talvez vai perder financeiramente, talvez você vai perder até a amizade de alguns. Mas você vai ganhar, meu irmão, você vai ganhar amanhã, talvez em dobro, em triplo, ou talvez até 10 vezes mais. Mas você vai ganhar por quê? Porque você obedeceu a Deus. Porque você fez o que Deus mandou. Porque você renunciou na hora que era para renunciar. Como nós falamos de Abraão lá ele tinha tudo. Ele renunciou, ele falou, vou largar tudo. Vou porque Deus mandou. E pronto, renunciar. Nós não estamos preparados para renúncia, irmãos. Nós não estamos preparados. Quando Deus chega para Abraão e fala, eu quero o seu filho. Irmãos, para pensar. Cada um aqui, se coloca agora no lugar de Abraão. Será que você daria seu filho para Deus? Será que eu daria? Irmãos, é tremendo quando você fala, vou obedecer. Abraão obedeceu até o último instante. Quando ele levantou o cutelo, o Senhor falou, não, espera aí. Até o último instante, o filho dele estava lá, deitado ali, amarrado já, prontinho para ser sacrificado. Deus falou, não. Mas ele obedeceu até o último segundo, irmãos. Não é o último minuto, não. Acho que até o último segundo. Porque quando ele levantou o cutelo, é o piscar de olho, ele ia descer a mão. Deus falou, não. E tinha ali preparado do lado, o cabritinho lá gritando para falar, não, é ele lá. Pega lá e tira o seu filho aí, põe aquele ali que eu quero agora. Mas você fez a sua parte. Será que eu estou fazendo a minha parte, meu irmão? Será que você está fazendo a sua parte? Será que nós estamos ouvindo Deus falar e nós estamos atendendo? Irmãos, o que eu tinha para falar, eu tenho mais um trecho aqui ainda, mas não vou falar. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. Hoje é culto de oração. Mas a outra parte era, quando nós estamos querendo alinhar a nossa vida, a nossa vontade com a vontade de Deus, nós temos que buscar ter também intimidade com Deus, irmãos. E quando se fala em intimidade, irmãos, é realmente ter seu tempo com Deus. É realmente ralar o seu joelho e ir lá orar. É realmente você chorar na presença de Deus, se for preciso, na hora da sua oração, meu irmão. E você ter aquele momento de intimidade. Intimidade, meu irmão, eu vou falar por que intimidade. Porque nesse momento que você está orando só você e Deus, você vai falar com Ele, meu irmão. Os seus pecados, que muitas vezes você não quer falar para ninguém. Mas você tem um pecadinho escondido lá. E nesse momento você vai chorar e vai falar com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, isso é ter intimidade com Deus. É buscar, nessa hora de oração,
fazer o que o versículo 1 João 9 fala. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, que é a primeira parte, tá? Quando nós vamos nos colocar na presença de Deus, meus irmãos, a primeira coisa é pedir perdão. Entrega seu pecado a Deus, deixa Ele entender, Ele vai te perdoar. E o versículo diz que Ele perdoa e Ele justifica. Então assim, não temos que temer. E depois que você... Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se você tem orado a Deus e você não tem sentido prazer, ou não tem sentido que Deus tem ouvido a sua oração, pensa, se você tem algum pecado, confessa. Porque se você confessar, garanto para você que você vai fazer a oração e vai ser muito diferente, porque você vai estar com as mãos limpas. Após o perdão, que Deus vai realmente perdoar, você tem mãos limpas. E se você tem mãos limpas, Deus vai te ouvir. A palavra de Deus fala que o que não me deixa Deus ouvir muitas vezes a minha oração é minhas mãos sujas, é os pecados. E se eu limpar as minhas mãos, ou seja, lavar as minhas mãos com o perdão de Deus, Ele vai me ouvir. Então temos que estar realmente preparado para ter essa intimidade com Deus, meu irmão. É algo tremendo. Nós estamos tendo aqui uma semana de oração, estamos orando, um momento maravilhoso, está sendo uma bênção isso aí, para mim está sendo ótimo. Mas irmãos, não deixe isso acabar por essa semana. Continue buscando a presença de Deus em oração. O pastor falou essa semana aqui no comecinho da semana. Procure deixar um tempo específico para você orar. Mas ore. Fale com Deus. Deus quer te ouvir. Do mesmo jeito que eu, que sou pai, já fui filho, né? Já fui porque meus pais já morreram. E eu digo para os irmãos, o prazer que a gente tem quando um filho fala, pai, eu quero falar com você. Eu quero que você me dê um conselho. Pai, estou precisando de uma coisa, mas eu quero conversar só com você em particular. Irmão, mesmo que seja às vezes difícil, mas é gostoso você ouvir do seu filho falar, pai, eu quero falar um pouquinho em particular com você ali. Não é verdade? É um prazer. E Deus tem esse prazer também, meu irmão. Deus tem esse prazer quando você quer falar em particular com Ele, quer ter um assunto ali só entre você e Ele. Ele tem esse prazer de ouvir. Então, ponha isso na sua cabeça. Essa intimidade com Deus você tem que ter. Tem que ter. E que nós possamos entender que o pastor tem tido aí, quer dizer, estava tendo, né, não sei, acho que a escola dominical, não sei se vai ter a continuação, mas teve um período grande aí ensinando, falando sobre o evangelizar, sobre você assumir que realmente nós temos uma responsabilidade de levar as pessoas aos caminhos do Senhor, ou se alguém aqui dentro da igreja fizer uma decisão, e você poder falar, é comigo mesmo, deixa que eu mesmo vou lá falar com esse aí, deixa que eu vou assumir ele. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Teve muitos irmãos que não esteve nessa escola dominical aí. Teve muitos, teve vários. Deixou de aprender e deixou de estar aí pegando essa situação maravilhosa que é aprender a evangelizar. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês não vão saber responder, mas eu vou perguntar. Vocês, por um acaso, vamos ver se pelo menos alguém chuta aí. Vocês conseguem chutar quantos visitantes nós tínhamos no domingo passado aqui dentro dessa igreja? Pode chutar. Alguém. 5? Quantos? Eu falei para o irmão? Então, o pastor tem ideia, não? Tem ideia? Não. Visitantes no domingo. 17, pastor. Eu contei. Eu sempre conto. 17. Entre adultos e crianças, é claro, porque criança também são almas. Não interessa. Então, o que acontece? Irmãos, 17 no domingo passado. Se você parar e pensar que esses 17, alguns podiam fazer decisões, e será que você ia estar preparado para falar, pastor, deixa comigo? O outro ali, pastor, esse deixa comigo, aquele deixa comigo. Será que está preparado, meu irmão? Ore a Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus te preparar, capacita-te cada dia mais, para que numa hora dessa, quando tivermos aí visitante, e o pastor fazer o apelo, o visitante aceitar, que você possa ser a pessoa escolhida para ir no cantinho ali, orar com ele, e depois falar, deixa que eu vou acompanhar você. Amém, meu irmão? Deus quer te usar. Deus quer falar com você. O Espírito Santo quer realmente falar na sua
na parte sensível que você tem, que você possa estar preparado para que Deus fale, você ouça, e o principal, que você atenda, que eu atenda. Amém? Deus abençoe, irmãos.